Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o Raft. Vamos então estudar os estados possíveis que um servidor pode se encontrar. Em qualquer instante de tempo, cada servidor ele estará em um dos três estados. O primeiro deles é o estado de líder. O líder ele vai ser responsável por lidar, tratar todas as interações com os clientes, também por replicar o log. No cenário ideal, no máximo, um líder deve estar operando por vez. Vale ressaltar que nem todos os servidores do sistema eles vão chegar à condição de líder ao longo de sua execução, do seu tempo de vida. O segundo estado possível é o estado follower, que vai ser justamente passivo. Ele não vai emitir nenhuma invocação remota de procedimento e basicamente ele vai responder aos RPCs enviados pelo líder. E por fim, o candidato é justamente o servidor que detectou que o líder falhou e então vai iniciar uma nova rodada de eleição de líder, sendo então candidato para a condição de líder. Podemos ver esse diagrama de estado justamente quanto à operação normal do Raft, onde justamente haverá um líder e n-1 followers. E iniciando na parte à esquerda, indicando por start, todos os nós eles vão iniciar no estado follower. E justamente quando houver uma operação de timeout ou uma operação de iniciar uma nova eleição, ele vai passar para um estado candidato. E enquanto houver timeout ou uma nova eleição, ele vai justamente permanecer naquela condição de candidato. Caso haja a descoberta de um servidor líder atual ou um termo superior, que nós vamos entender posteriormente o que é o termo, justamente aquele candidato ele vai retrair. Isso é um cenário onde justamente aquele candidato descobre que há um líder já eleito, que ele não tinha conhecimento. Então ele volta para o estado de follower. E, no caso de um candidato receber o voto da maioria dos servidores, aquele candidato passa então para o estado de líder. E o líder ele pode deixar a liderança caso ele descubra que há um outro servidor com um termo maior. Mais uma vez, vamos entender posteriormente o papel do termo. Bem, o que seria o termo? Então, o tempo no Raft ele vai ser dividido em termos, em turnos, em iterações, rodadas. E basicamente um termo ele vai ser composto por duas etapas. A primeira etapa é a eleição e na parte superior nós podemos ver uma figura que ilustra 5 termos e temos uma linha que justamente vai nos indicar a evolução do tempo. E a parte mais em azul é o cenário onde justamente ocorrem as eleições. E a parte mais em verde é justamente o cenário onde o Raft está operando normalmente em um único líder. Então, justamente o termo ele vai ter um número e esses números eles vão ser incrementados e nunca reutilizados. Nós podemos ver o termo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. No cenário ideal, deve haver no máximo um líder por termo. E alguns termos eles podem ter nenhum líder, como por exemplo, uma eleição falhou devido a um voto dividido. Então, no termo 1 há um líder, no termo 2, 4 e 5 há também um único líder. Porém, no termo 3 não houve líder, justamente pelo um voto dividido. E cada servidor do sistema ele vai armazenar uma variável chamada current term, que justamente vai armazenar a melhor estimativa dele quanto ao termo atual. Por exemplo, um cenário de sistema distribuído, todos os outros nós estão no termo 5, mas, por exemplo, um único nó está no termo 4. Então, isso quer dizer que aquele nó no termo 4, ele acredita que o sistema está ainda na rodada 4, no turno 4. Então, nós podemos concluir que aquele nó que acredita estar ainda no turno 4, ele está defasado em relação aos demais nós do sistema. Então, dessa forma, provavelmente aquele nó enxerga um outro líder e perdeu algumas operações que deveriam ter sido replicadas também para aquele nó. Dessa forma,
a principal mensagem que nós podemos levar é que qual o papel dos termos? É principalmente identificar informação obsoleta, como por exemplo, um servidor que acredita estar no termo 2, ele vai se comunicar com o servidor com o termo 3. Então, dessa forma, ele vai tomar conhecimento de que ele está defasado. Uma linha geral, nós temos aqui o conjunto de operações que o Raft ele vai operar, implementar. Então, na parte superior, nós podemos ver o que os followers devem fazer, basicamente responder aos RPCs de candidatos e líderes. Nós temos um conjunto de operações dos candidatos, dos líderes, como também a assinatura dos métodos para request vote, para requisitar um voto, e também para append entries. Há também um estado persistente que vai ser armazenado por cada nó e também a entrada de cada log. Quanto aos RPCs, a parte de request vote ela será utilizada no processo de eleição, enquanto o append entries será utilizado para operação normal, que consiste em replicar os dados recebidos pelo líder. Peço para que você pause o vídeo e você leia pelo menos cada um desses blocos para ter uma visão geral do Raft. A partir do próximo vídeo, nós vamos adentrar no funcionamento do Raft. Muito obrigado!